E aí, vamos falar sobre o joelho, uma das articulações mais incríveis e, ao mesmo tempo, uma das mais sobrecarregadas do nosso corpo. Mas e quando essa peça de engenharia toda complexa começa a falhar? É isso que a gente vai explorar. Vamos mergulhar fundo na anatomia, no diagnóstico e até no futuro da medicina do joelho. Tudo com base numa obra que é referência no assunto, o Insall Scott, Cirurgia do Joelho. Pois é. Como é que funciona essa estrutura que deixa a gente correr, pular, andar, fazer de tudo? Entender essa engenharia toda é, sem dúvida, o primeiro passo para a gente saber como consertar quando alguma coisa não vai bem. Ok, nossa primeira parada, a anatomia. Para a gente entender o problema, primeiro a gente tem que conhecer as peças do quebra-cabeça, né? E como elas se encaixam para formar essa máquina super precisa que é o joelho. Bom, no centro de tudo está a estrutura óssea. A gente tem três protagonistas aqui. O fêmur, que é aquele osso grandão da coxa, a tíbia, o osso principal da canela, e a patela, que fica ali na frente, sabe? Ela funciona como se fosse uma roldana, aumentando a força do músculo da coxa. São esses três que formam o esqueleto da articulação. Agora, a parte que eu acho fascinante, o material que cobre as pontas desses ossos, é a cartilagem articular. Pensa nela como uma capa super lisa, com quase nada de atrito. Ela é o nosso amortecedor biológico, que deixa tudo deslizar macio e que absorve todo o tranco do dia a dia. E olha que legal, essa cartilagem não é só uma camada simples, não é uma baita estrutura de engenharia com várias zonas, uma em cima da outra. Cada camada tem as fibras de colágeno organizadas de um jeito diferente, tudo pensado para aguentar tipos de força específicos. Uma aguenta o aperto, a compressão, e outra aguenta o deslizamento, as forças laterais. É uma solução genial da natureza mesmo. Ok, mas e quando alguma coisa dá errado? Como é que os médicos conseguem enxergar o que está acontecendo lá dentro? Bom, é aí que a gente entra na próxima etapa, o diagnóstico. A arte de ver através da dor. A primeira ferramenta, e a mais básica de todas, é o bom e velho raio-x. Ele usa fótons para criar uma imagem tipo uma sombra, sabe? Onde as coisas mais densas, tipo o osso, bloqueiam os raios e aparecem brancas na imagem. É o exame perfeito para dar aquela primeira olhada na estrutura geral dos ossos e, claro, para ver se tem alguma fratura. Agora, se a gente precisa de mais detalhes do osso, aí entra a tomografia computadorizada, a TC. A fonte que a gente usou dá uma analogia ótima. É como olhar um carro de todos os lados, de cima, de baixo, em vez de olhar só de frente. A tomografia basicamente junta um monte de imagens de raio-x para criar uma visão 3D super detalhada. Tá, mas e as partes moles? E os ligamentos, os meniscos, a própria cartilagem que a gente falou? Para ver isso, o raio-x não ajuda muito. É aí que a ressonância magnética brilha. Ela não usa radiação, mas um campo magnético bem poderoso para criar imagens com detalhe incrível desses tecidos. E olha, muitas vezes é ali que está a verdadeira causa do problema. Então, resumindo a história toda, é sobre escolher a ferramenta certa para cada trabalho. Suspeita de fratura simples? Começa com raio-x. A fratura parece mais complicada? A tomografia vai dar aquele mapa 3D que o médico precisa. Agora, se a dor continua e o raio-x não mostra nada, aí é hora da ressonância investigar as partes moles. Um diagnóstico certeiro depende totalmente de usar a tecnologia certa para responder à pergunta certa. Beleza, diagnóstico feito. Agora a gente vai para a parte da reconstrução. Vamos dar uma olhada em algumas das técnicas que existem para consertar o estrago, principalmente quando o problema é naquela cartilagem tão importante. Uma das técnicas mais conhecidas é a microfratura. A ideia aqui é bem genial, na verdade. O cirurgião faz uns furinhos bem pequenininhos no osso que fica logo embaixo da cartilagem danificada. Isso provoca um pequeno sangramento, que é controlado, claro, e esse sangue traz com ele células-tronco da medula óssea. Essas células formam um novo tecido de reparo, a fibrocartilagem. Dá para pensar nela como uma cicatriz de cartilagem. Ela não é igualzinha à original, mas em muitos casos funciona super bem para cobrir aquele defeito. Mas é claro que a ciência não parou por aí. Ela foi avançando. E aqui a gente vê a evolução de uma técnica bem mais sofisticada, o implante autólogo de condrócitos, ou IAC. Essa linha do tempo é muito legal porque mostra essa jornada. Começou lá atrás, em 1965, com pesquisa de laboratório. Depois passou por anos de testes em animais, até que em 1987 aconteceu o primeiro implante em um ser humano. É um exemplo perfeito de como a ciência caminha, sabe? Do laboratório direto para a sala de cirurgia. E essa citação que a gente tirou da fonte é fundamental. É um alerta importantíssimo. Pensa assim, não adianta nada tapar um buraco numa estrada se os caminhões que passam ali todos os dias estão com os pneus tortos. Se a mecânica geral do joelho não estiver boa, tipo, se os ligamentos estiverem frouxos ou os ossos desalinhados, qualquer conserto na cartilagem tem uma chance muito melhor de dar certo no longo prazo. Tem que arrumar o sistema todo.
E olha, a cirurgia é só o começo da jornada. A próxima fase é tão importante quanto. Então vamos para a nossa parte final, o caminho da recuperação e o que isso tudo nos mostra sobre o futuro dos tratamentos de joelho. Mas e aí? Quanto tempo leva para ficar bom? Esse número aqui é importantíssimo para alinhar as expectativas. A fonte deixa bem claro que, depois de um procedimento como a microfratura, pode levar pelo menos 6 meses para os sintomas começarem a melhorar de verdade. A biologia tem seu próprio tempo, né? Não dá para apressar. Então, paciência é uma parte essencial do tratamento. Então, o que a gente tira de lição de tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiro, um diagnóstico preciso é a base de tudo. Segundo, a ciência não está sempre buscando jeitos melhores de consertar as coisas. Terceiro, e muito importante, a cirurgia é só metade do caminho, a reabilitação é fundamental. E por último, talvez a lição mais importante, o joelho tem que ser tratado como um sistema inteiro, não só a pecinha que quebrou. E para fechar, a gente fica com uma pergunta que olha lá para o futuro. A gente viu a evolução da microfratura até o implante de célula, certo? Com tudo que está avançando em bioengenharia, em novos materiais, será que um dia a gente vai conseguir regenerar uma articulação inteira, do zero? A jornada que a gente viu até aqui mostra que o que parece impossível hoje pode muito bem ser o tratamento padrão de amanhã.